Bom dia. Como o senhor vê a situação do ateísmo no Brasil? Olha só, é uma questão bastante complexa isso, porque tem vários movimentos agora tentando, digamos assim, conscientizar as pessoas sobre diferentes formas de ver ou perceber a realidade. Veja bem, lá nos anos de 1800, quando começou os avanços tecnológicos, a criação das primeiras bibliotecas grandes e tudo mais, tinha bastante essa preocupação com a razão, com o racionalismo. Os filósofos começaram a questionar-se sobre a existência de Deus e tudo, e depois meio que ficou de lado, isso acabou se perdendo, não se falou muito nisso durante tanto tempo. E então foi a partir de 2001, quando ocorreu os atentados do 11 de setembro, que foram claramente motivados por questões religiosas, por fanatismo, e se percebeu então que existiria esse lado prejudicial, digamos assim, nas religiões, que os fanáticos poderiam ser capazes de qualquer coisa em defesa da sua religião. Então, a partir disso, vários pensadores americanos começaram a falar sobre o ateísmo e falar sobre o lado perigoso assim, que a religião pode ocasionar nas pessoas quando ela chega ao nível de fanatismo. Então, diante de toda essa questão, como o senhor vê Deus? Olha só, eu acredito bastante assim que quando a gente, veja bem, quando a gente nasce, nós não temos nenhuma crença formada, entende? Nenhuma criança nasce católica, nasce islâmica, nasce praticante de Umbanda, né? Ou seja, que for nesse sentido, assim, não tem nenhuma crença religiosa. Isso são todas as coisas que a gente aprende a partir da nossa educação. Então vai passando de pessoa para pessoa. O Daniel Dennett, que é um cientista que pesquisa sobre esses assuntos, tem um termo que ele criou assim, que ele chama de o vírus da mente. O que é isso? Que são crenças que vão passando de pessoas para novas gerações, entendeu? E muitas vezes a gente não se preocupa em questionar se aquilo é real ou não. A gente simplesmente acredita porque nossos pais nos disseram e a gente confia neles desde criança. A gente aprendeu a confiar em tudo que os nossos pais nos passam. Então a gente acaba acreditando né, na divindade, no divino, em Deus, sem questionar. Naquele momento a gente acredita que é 100% verdade, porque afinal são nossos pais, nossas mães que estão nos dizendo, mas depois que a gente cresce, começa a ler, começa a se informar, chega um momento que a gente começa a questionar sobre se realmente tudo isso é verdade ou não, se tem alguém lá em cima cuidando de nós ou não, né? E então eu acho que tudo vem daí. É uma coisa semelhante a acreditar em Papai Noel, eu gosto de dizer, porque a gente acredita cegamente em Papai Noel quando a gente é criança e chega um momento que a gente descobre que é um conto de fadas, e eu acho que a ideia de Deus também passa muito por uma coisa muito parecida com isso, entende? Então, o senhor botando assim religião, nós podemos dizer que é uma necessidade histórica ou um peso no desenvolvimento? As pessoas têm hoje várias concepções assim, sobre religião. O principal delas é dizer que as pessoas não poderiam ser boas ou praticar o bem ou saber diferenciar o certo do errado se não fosse pela religião. Tem alguns filósofos assim, crentes no caso, que acreditam em Deus, que defendem a crença em Deus, que pregam essa ideia de que se você não tiver Deus, você não sabe diferenciar o certo do errado, né? A nossa ideia de moral, do que é certo, do que é errado, viria exclusivamente da crença em Deus, né? Eu acredito assim que essa ideia da religiosidade toda surgiu nos seres humanos em decorrência unicamente do medo da morte. Daqui a pouco eu vou explicar de onde vem isso, ok? Tudo bem, a ideia do inferno, o que esse fantasma traz para um cristão? Na realidade, como eu comecei a colocar antes assim, tem um livro muito interessante que fala sobre essas questões. Vamos raciocinar sobre isso. De todos os seres
vivos que a gente tem no planeta, aqui na Terra, nenhum tem consciência de que um dia ele vai morrer. Nenhum ser vivo sabe disso, a não ser nós. Nós sabemos. Olha só, se um cão, um gato vê algum semelhante, se eu morrer ali na frente dele, isso não faz ele pensar que um dia ele também vai morrer, entende? Mesmo que ele veja um outro cão, um outro gato morrendo, ele não se dá conta que ele um dia vai morrer. Só nós que sabemos disso. Os humanos sabem que um dia a vida deles vai ter um fim. E então, assim, a teoria mais aceita sobre isso é que, diante desse conhecimento da própria morte, a gente teria um certo desespero em viver. Seria difícil para nós vivermos sabendo que um dia a nossa vida vai acabar. Então, a natureza deu esse mecanismo para nós, defesa, vamos dizer. Como enfrentar o medo insuportável de saber que um dia a gente vai morrer? Fazendo que nós acreditemos que tem alguma coisa após a morte. Então, se após a morte há uma continuidade de alguma forma, então eu não preciso viver nesse desespero, entende? Seria um tipo de mecanismo que a natureza nos deu para enfrentar o medo da morte. Eu acredito que, resumindo, se os seres humanos fossem imortais, vivessem para sempre, acho que não existiriam religiões, porque elas se baseiam na ideia do medo da morte, entendeu? Funciona como uma espécie de consolo para as pessoas, para elas imaginarem que depois de morte nós vamos para um paraíso, vamos para um lugar daqui a pouco melhor do que onde nós estamos hoje, né? E coisas do tipo. Mas toda a lógica da ciência, do que se conhece, dos estudos, aponta para que isso não acontece, sabe? A ideia é que depois que a gente morre, tudo acaba ali, entende? E sobrariam umas lembranças da pessoa, as lições de vida que ela nos passou e tudo mais, mas que não necessariamente a gente vai para algum paraíso, para algum inferno, entende? E a questão do inferno que você colocou no início se baseia justamente nisso. Então é uma forma de ameaçar você. Ah, você não se comporta bem, você não pratica o bem, quando você morrer você vai para o inferno, entendeu? Então, veja bem, tem muito essa questão assim, ó, as pessoas acharem que são boazinhas ou praticam o bem, não necessariamente porque elas acham correto isso ou bonito isso, mas por medo de ir para o inferno, entendeu? No caso, se você não acredita, e o fato de não acreditar em Deus não me impede em nenhum momento de eu dar um agasalho com uma pessoa necessitada no inverno, ser solidário com as pessoas, praticar o bem. Ninguém depende de religião para fazer essas coisas. Isso é uma coisa que aprendemos a preservar nossos semelhantes, preservar a vida humana. Eu acho que essas ideias não dependem de crença em nenhuma religião, em nenhum Deus para tu viver dessa forma, praticar o bem, procurar ajudar as pessoas. Eu acho que a melhor forma de religião que eu posso dizer, outro dia eu postei no Twitter essa ideia, minha religião é praticar o bem às pessoas, a todos os seres vivos. Isso eu acho que é uma forma de religião que eu acredito, entende? Viver de forma correta, ser honesto, praticar o bem. Agora, não necessariamente acreditar em contos de fadas, entendeu? Bom, senhor, há pesquisas que mostram que maior o desenvolvimento intelectual também aumenta o número de ateus. O senhor concorda com isso? Ah, isso é uma coisa bem interessante, assim, porque nos países da Europa, onde existe um nível de desenvolvimento humano e financeiro elevado, sim, o número de ateus está aumentando. Em países como a Dinamarca, Suécia, Suíça, aqueles países todos ali do bloco europeu mais privilegiado, vamos dizer assim, onde não tem criminalidade, onde as pessoas têm um nível de educação elevado. Então, até outro dia eu vi esses dados que nem no Brasil, por exemplo, internacionalmente, assim, o pessoal fala que é o país que tem o maior número de católicos do mundo. Por quê? Porque o nível cultural, no geral, assim, do nosso país é baixo, você entende?
Temos intelectuais no Brasil, importantes escritores, pensadores, temos, não resta dúvida. Só que, no geral, do povão, assim, da população brasileira, ainda é carente de informação, entende? Então, ao invés de procurar explicações científicas para da onde viemos, para onde vamos, qual é o destino nosso aqui na Terra, o que nos é reservado, é muito mais fácil quando eu não tenho explicação para alguma coisa, ou alguma coisa é misteriosa para mim. É Deus. Deus explica tudo. Porque as pessoas que não têm grande conhecimento, grande capacidade de buscar por informações novas, elas não vão querer quebrar a cabeça para saber o que acontece depois que alguém morreu, o que acontece com o nosso corpo, se tem uma alma, se existe uma alma ou não. As pessoas não querem se dar o trabalho de buscar explicações complicadas. Então Deus explica tudo, sabe? Eu acredito em Deus e me basta. Na realidade, então, a crença em Deus não responde perguntas, ela só impede que as perguntas sejam feitas, entende? Porque daí você não questiona nada se não precisa, você já tem as explicações prontinhas e era isso. Voltando então ao assunto de Deus, o que o senhor acha que Jesus Cristo e Maomé falaram assim, que eram filhos de Deus? Olha só, outro dia eu estava estudando ainda sobre a figura de Cristo, por exemplo, e é bem interessante, assim, tem muitos estudos hoje em dia nessa área. Não estou questionando as coisas que são colocadas na Bíblia, por exemplo, que tem lições de moral válidas lá? Tem, com certeza, né? Eu, apesar de ter esse posicionamento hoje, mas eu conheço a Bíblia, né? Estudei também, não 100% dela, mas os principais capítulos, vamos dizer assim, os principais livros. E é interessante notar que a figura de Cristo, assim, saindo da parte religiosa, assim, indo para a história, não tem nenhum historiador do período assim que tenha deixado documentos escritos sobre a figura de Cristo. Os documentos escritos documentando assim a existência dele, a vida dele, são praticamente inexistentes. Então, o que o pessoal tem pensado assim, é que se ele tivesse sido alguém que tenha ressuscitado os mortos, que tenha transformado água em vinho, feito milagres tão notáveis, é natural que os historiadores tivessem deixado um vasto material escrito sobre ele, mas não tem tal material. Imagine que aqui em Boqueirão, de repente, surgisse alguém capaz de realizar milagres como esses. Com certeza iria vir a imprensa do mundo todo, iria escrever livros sobre essa pessoa. E na época de Cristo, assim, não existe um registro sobre os milagres que ele fez e tal, a não ser na Bíblia, né? Então, historicamente, assim, parece que nenhum historiador importante daquele período, e tinha historiadores escrevendo, não deixaram registros assim sobre a figura dele. Então isso é uma preocupação que se tem, até mesmo se ele teria realmente existido como uma pessoa de carne e osso, entendeu? Ou se isso simplesmente é uma espécie de mitologia que surgiu depois e colocaram daí como uma figura assim para ser admirada pelas pessoas, entende? Senhor, e se o senhor estivesse caminhando na rua e alguém te parasse e dissesse Jesus te ama? Isso na verdade já aconteceu, porque outro dia é comum, agora na época do Natal ali, outros momentos, tem pessoas vendendo santinhos, aqueles rosários, né, para as pessoas colocarem no pescoço e usarem. E já me abordaram assim, oferecendo e tal, e eu disse: não, eu não sigo nenhuma religião, muito obrigado, né? Fui educado com a pessoa e tal. E enfim, acontece essas situações assim, que eu vejo que me olham com uma certa reserva, assim. Tem muito esse preconceito de que você não acredita em Deus, você não tem religião, boa pessoa você não deve ser, entendeu? Tem muito isso ainda no Brasil. Outro dia eu li uma reportagem também que disse o seguinte: se eu sou candidato a vereador ou a prefeito, vamos dizer assim, numa cidade qualquer, imagina isso, e eu me declarar homossexual sendo candidato, eu tenho muito mais chance de ser eleito do que se eu disser que eu sou ateu.
entendo. O preconceito contra os ateus hoje em dia no Brasil é mais forte do que o preconceito contra os homossexuais, para você ver, né? O homossexualismo sofreu tanto preconceito no passado e hoje isso já foi superado, digamos assim. Agora os ateus que estão, como se diz, saindo do armário, tendo coragem de dizer que não seguem religião e tal, estão passando por essas dificuldades, assim, restrições na imprensa e tudo mais, né? Isso é muito forte. No programa da Atena, outro dia, ele contou o caso de um pai que chegou bêbado em casa, com problemas familiares, consumo de drogas, e teria matado o filho pequeno a facadas, sabe? Um crime assim, horrível mesmo. E ele contou o caso ali do pai que tinha matado o filho pequeno e virou em seguida para outra câmera e disse: porque isso é coisa de quem não acredita em Deus, porque é só um ateu que é capaz de praticar tal coisa, sabe? E o Daniel, eu tenho esse cara como meu amigo no Orkut, inclusive, que é o presidente da Associação de Ateus de São Paulo, Daniel, e junto à ATEA, que é a associação, processaram o Datena, sabe? E o juiz deu um ganho de causa para o movimento, assim. Na época, a Bandeirantes, assim, foi condenado, no caso, a pagar em torno de R$20 mil para o pessoal da associação. E esse dinheiro está sendo usado atualmente para colocar outdoors pelas cidades, né? Até em Porto Alegre tem os outdoors agora que são colocados falando sobre a questão do preconceito contra os ateus e tudo, tentando conscientizar as pessoas de que se você pode ser uma pessoa boa, praticar o bem, como eu disse antes, independente de você ter religião ou não, que isso não influencia em nada a sua conduta moral. Então, e por fim, como o senhor encara a morte? Na realidade, a morte, veja bem, eu acho que hoje eu vivo melhor, tenho certeza disso, do que na época que eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, por exemplo, porque eu acho que as pessoas que seguem religião cegamente, que acreditam em tudo isso, vivem num mundo de restrições, como eu te disse, sabe? Então, vive-se muitos medos. Eu tenho que viver sob certas regras, ou então posso ir para o inferno, entendeu? A Igreja Católica hoje, para você ter uma ideia, ela tem prestado serviços à humanidade em termos de caridade, de ajuda, assistência social e tudo mais, doação de alimentos, até agasalhos, campanhas nesse sentido. Porém, ela é contra o uso de preservativos, o uso da camisinha, condenado pela igreja até hoje. Então, eu particularmente vejo isso como uma atitude irresponsável da parte deles, porque enquanto a gente tem uma situação tão gritante de pobreza no mundo, ainda a instituição se posicionar contra o uso de preservativo, você vê. Então, mais e mais pessoas vão nascendo e elas não vão ter condições de nem sequer de serem alimentadas. Então, eu acho que, assim, alguns posicionamentos deles estão bastante ultrapassados em termos de, se você considerar o mundo como nós conhecemos hoje, certo? E a questão da morte, assim, voltando, eu acho que isso me libertou bastante, assim, e não impede que eu seja feliz, ou qualquer pessoa seja feliz. Afinal de contas, as boas coisas que eu fizer em vida, eu sei que elas permanecerão, entende? Talvez, com certeza, o meu corpo não permanecerá no mundo para sempre, nem é essa a ideia, né? Porque, enfim, todos os seres vivos que nós conhecemos nascem, se desenvolvem, ficam adultos e um dia morrem, envelhecem e morrem. Então, isso é alguma coisa inevitável e é bom que isso aconteça, sabe por quê? Porque se as pessoas nunca morressem, algumas pesquisas dizem que hoje já não existiria mais nenhum espaço vago sobre a Terra, né? Já estaríamos com todos os espaços ocupados, até uns metros de altura, assim, de tantas pessoas que já nasceram e morreram até hoje, sabe? Então, é preciso que haja essa renovação para que a vida continue a existir no planeta, que a gente tenha um
um céu azul bonito como está hoje, assim, que a vida continue o seu curso, entende? Então, assim, mas qualquer boa ação que eu praticar, as pessoas que sobreviverem a mim, no caso, vão lembrar que o professor Evandro pensava isso, ele fez aquilo, sabe? Você também, qualquer pessoa, enfim, que tiver uma vida honesta, que fizer bem aos outros, que tiver amigos, vai ser lembrada por essas boas coisas. E isso é a parte maravilhosa da vida, quando a gente acorda cada dia e olha para o céu, para os animais, para todos os seres que nos cercam, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, e a gente percebe que o fato da vida ser finita, não infinita, dela um dia acabar, faz com que eu saiba aproveitar melhor cada momento do meu dia, entende? Porque, afinal, se eu fosse viver para sempre, eu poderia... que droga, que dia chato e tal, mas depois eu acho assim que tu saber que a tua vida um dia vai chegar a um fim faz com que tu aproveite melhor cada momento, e isso é maravilhoso, é a grande magia da gente existir, é isso, sabe? Então nós encerramos aqui nossa entrevista, queria agradecer ao senhor. Eu que agradeço assim pela oportunidade, espero que fique bem bom o trabalho de vocês, que estimule essa discussão, que outras pessoas também se sintam convidadas a dar a sua opinião, e foi muito bom estar aqui junto com vocês, ter essa conversa hoje.